Nós temos estudado a palavra de Deus, no Salmos 56 e 34, salmos que Davi coloca nos seus títulos as razões, o que estava acontecendo no meio da circunstância. E o Salmo 56 e o Salmo 34 nos reportam a 1 Samuel 21, versículo 10, até o capítulo 22, 1. Quando a gente aprendeu já semana passada que Davi, fugindo de Saul, vai se esconder no pior lugar que existia na face da terra para isso, que era a cidade, daquele filisteu, aquele gigante filisteu Golias, que ele havia matado. E assim que ele chega na cidade, os soldados da cidade o reconhecem, o prendem, e ele então fica preso naquela cidade, sabendo que o seu destino seria a morte. E aí então ele faz a oração que está no Salmo 56, pedindo a misericórdia de Deus e a intervenção do Senhor. E Deus faz um milagre, dá uma estratégia para ele, ele se finge de louco, e o rei, Aques, que é o rei dos filisteus, o nome do rei dos filisteus o título era Abimeleque, assim como Faraó é o título do rei do Egito. Abimeleque era o título do rei daquela região da Filistia, e o nome dele era Aques. E ele então vai lá e diz: já não tem tanto louco aqui na terra, você vai trazer mais um, manda esse homem embora. E ele foge então, ele é liberto, ele sai dali correndo e vai se esconder na caverna de Adulão. E ali naquela caverna ele escreve o Salmo 34. E na primeira parte nós estamos olhando esses dois salmos na perspectiva dos sentimentos que moveram a escrever esses salmos. O primeiro sentimento foi de medo, e a gente estudou isso a semana passada, como Deus ajudou Davi a lidar com o medo, com o pavor que estava dentro do coração dele. Mas o segundo sentimento que eu quero trabalhar no dia de hoje foi o do louvor alegre. Deus encheu o coração de Davi com alegria e com louvor. Por quê? Porque agora ele estava refugiado na caverna de Adulão, e não estava mais naquela cadeia, e ele tinha plena consciência do milagre que acontecera. E eu queria começar a meditar nesse aspecto desses dois salmos, começando no Salmo 34, versículos 1, 2 e 3, e depois a gente vai para o Salmo 56, versículos 12 e 13, onde a Bíblia diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Agora o Salmo 56, versos 12 e 13. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Pai querido, em nome de Jesus, que nós estamos aqui reunidos, e o Senhor prometeu que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do nome do Senhor, o Senhor mesmo se revelaria entre nós. Então, Pai, revela-te, fala conosco, toca o nosso coração, dá-nos a percepção da Tua presença e dá-nos a alegria de sermos tocados pelo Senhor. Fica conosco, Pai. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo. Amém e amém. O segundo sentimento de Davi agora, passei por essa, foi louvor pelo livramento. Quando algo muito bom acontece conosco, não dá para ficar quieto,
nós desejamos ardentemente compartilhar a nossa alegria. E é justamente isto que Davi fez. A sua alegria se transforma em louvor. E ele expressa esse louvor através de vários gestos que ele vai começar aqui a demonstrar para a gente, várias expressões diferentes desse louvor. A primeira delas aparece nessa primeira frase do verso 34, bendirei o Senhor. Essa palavrinha aqui, bendirei ao Senhor, na língua hebraica dá a ideia de que ele se curvou de joelhos diante de Deus, do Deus da sua salvação, como demonstração de reverente respeito e gratidão ao Senhor. É interessante que quando a gente passa por situações de grande desespero, ajoelhar-se não é difícil, né? Às vezes a gente pede para se ajoelhar, né? Eu sei que isso acontece quase todo domingo aqui, e a gente se ajoelha aí. Se o irmão que está orando aqui, o pastor que está orando, começa a demorar, o que acontece? Dói o joelho da gente, né? E a gente já fica todo incomodado para lá, incomodado para cá. E aí alguns dizem assim, pastor, o senhor se ajoelha lá porque tem carpete, metade do meu espaço tem carpete, a outra não tem. Então um joelho tem carpete, o outro não tem. Então eu posso sentir os dois lados da questão. Gente, é interessante isso, mas eu me lembro de algumas cenas na minha vida que foram marcantes quando ficar de joelhos não parecia ser tão complicado. Eu me lembro que eu estava no Peru, quando houve aquele grande terremoto no Peru, há anos atrás, e quando começou a acontecer o terremoto, a gente não tem muita noção que é um terremoto, especialmente se você nunca passou por um terremoto. E eu estava na rua naquele momento, na verdade eu estava dentro de um ônibus, e estava conversando com a minha mulher pelo telefone naquele momento. E eu comecei a ver o ônibus pular. O ônibus pulava assim. Aí todo mundo que estava no ônibus saiu correndo e eu continuei conversando no telefone. E aí desliguei o telefone e fiquei olhando, todo mundo lá fora. E eu nunca vou me esquecer da cena de um senhor, não é, peruano, que ele sabia o que estava acontecendo e a gente não entendia muito bem. Ele se ajoelhou no chão, levantou as mãos para o céu e começou a gritar, misericórdia, Deus, misericórdia, Deus. Eu falei, o que está acontecendo? Aí que caiu a ficha que estava tendo um terremoto. A gente olhava os postes balançavam, que coisa estranha, algo sobrenatural. Não é comum a gente ver isso. Eu sei que terremoto faz parte da natureza, mas assim, não é normal. O chão é firme, não balança, né? E de repente está tudo balançando. Eu me lembro uma outra cena que se ajoelhar também não pareceu difícil. A gente estava na Índia, não é? E houve um confronto entre muçulmanos e hindus, e a gente estava numa casa de hospedagem do outro lado da rua. O exército invadiu um hotel e aí começou a atirar em pessoas, e a gente podia ouvir os tiros e ver o que estava acontecendo, e gente estava morrendo. E tinha um hindu conosco no mesmo quarto, era um hostel, né? A gente dorme todo mundo junto naquele quarto. E aí então aquele homem se agarrou ali, se ajoelhou na beira da janela ali, vendo o que estava acontecendo e gritando, misericórdia, Deus, misericórdia. Então há momentos na nossa vida que se ajoelhar parece ser a coisa mais natural. Então eu imagino que quando Davi entrou na caverna de Adulão e que ele se sentiu seguro, aquilo que estava no Salmo 34 aconteceu, bendirei ao Senhor. E ele então se joga de joelhos no chão, coloca a boca no pó e diz, Senhor, eu reconheço que foi um milagre o livramento do Senhor, que foi um milagre eu estar vivo aqui. Agora pensando bem, o que eu fui fazer na cidade do gigante Golias?
Gente, que coisa doida. Doido não foi babar na barba, né? Como diz lá. Doido foi ir naquela cidade, sozinho, sem nada. Mas o Senhor foi por ele, né? E ali, de uma maneira respeitosa, cheia de gratidão, ele adora a Deus, com a boca no pó, agradecendo ao Senhor por mais um milagre na sua vida. São as nossas experiências com o Senhor que nos permitem entender quem Ele é e adorá-lo em uma intensidade de alma diferente. Às vezes a gente passa por algumas experiências tão complicadas, e quando elas passam, a gente tem uma percepção diferente de quem é Deus. E isso fica muito claro na expressão que Jó vai usar depois daquele encontro com Deus. É interessante porque Deus ainda não restaurou a vida de Jó. Jó ainda está passando por uma grande tribulação, as coisas não mudaram, mas ele tem um grande encontro com Deus lá no final do seu livro. Quem já leu o livro de Jó vai saber. E ele vai chegar no final e dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te contemplo com os meus próprios olhos. Sabe quem é que se ajoelha em adoração? É quem de alguma maneira tem marcas na sua vida e é capaz de contemplar quem é Deus com os seus próprios olhos e reconhecer que Ele é o Senhor, o soberano de todas as coisas. Quando a gente se ajoelha diante de Deus, a gente não se ajoelha apenas porque Ele fez alguma coisa. A gente se ajoelha porque a gente reconhece quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. E aí então a primeira atitude de louvor foi colocar-se de joelhos. A pergunta que eu tenho para você é: você já teve esse tempo, esse encontro, esse momento na tua vida em que você pode dizer: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te contemplo com os meus próprios olhos? Então, querido, se você já viveu isso na tua vida, eu posso dizer para você: você tem motivos para dobrar os teus joelhos diante do Senhor e se curvar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o Deus Todo-Poderoso. E aí eu vou acrescentar aquilo que Davi sentiu: o Salvador da minha vida. Salvador da minha vida. Ele é o meu Salvador e o meu Senhor. Segunda atitude que Davi vai tomar, nesse mesmo versículo vai dizer assim: bendirei ao Senhor, e o que é que diz em seguida? Em todo tempo. Bendirei ao Senhor, verso 1, bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A palavra que Davi usou pode ser traduzida por tempo ou estações ou períodos da vida. E a ideia que ele queria que nós tivéssemos é que ele havia decidido adorar a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida, seja ela boa ou má. Ele estava dizendo assim: Senhor, está lá de joelhos, e essa é a oração que ele está fazendo de joelhos. Senhor, eu decidi adorar o Senhor todo o tempo. E aí a expressão todo o tempo pode significar toda circunstância, toda estação, todo período diferente da minha vida, tá? E ele estava dizendo: olha, Senhor, em qualquer circunstância da minha vida eu vou adorá-lo. Agora, será que Davi estava fazendo uma oração sem sentido? Porque às vezes para a gente é complicado adorar a Deus nos tempos de tribulação. Não é verdade isso? Vamos conversar sério. A gente adora a Deus na vitória. Quando o Brasil perde, a gente adora a Deus também, né? Glória a Deus, aleluia, né? Perde de 2-0, a gente chora, mas não, Senhor, louvado seja o teu nome, né? Queridos,
é o seguinte: a gente aprende a adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Agora, por que a gente aprende a adorar a Deus em toda e qualquer circunstância? A gente adora a Deus em toda e qualquer circunstância porque as marcas da nossa vida nos revelam que Deus continua no controle em qualquer circunstância da nossa vida. As marcas da nossa vida nos revelam que Deus tem um plano para a nossa vida. As marcas da nossa vida nos revelam que, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não tenha controle, ainda que a gente não saiba de tudo, o Senhor colocou os seus anjos ao redor da gente. Lembra que a gente estudou semana passada que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem, não é? E os livra. Então eu não estou vendo anjo. Davi está dizendo, mas eu sei que os exércitos celestiais estão aqui ao meu redor, porque o que aconteceu lá na cidade de Gate é algo inimaginável, impossível. Então eu vou fazer um voto diante do Senhor. Eu vou me comprometer contigo de que eu vou adorar o Senhor em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento, porque eu creio que o Senhor é o Deus da minha vida, que o Senhor tem um plano para mim. E sabe, se conhecemos o Senhor e se conhecemos o seu amor, sempre podemos contar com esse plano que Ele tem para nós, que é um plano de construir um futuro e uma esperança, como afirmou Jeremias. Lá em Jeremias 29, versículos 11 e 12, a Bíblia diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Sabe quando Deus falou essas coisas? Não era o melhor dia na vida do povo de Judá. Sabe quando Deus falou? Quando eles estavam sendo levados para o cativeiro babilônico. Então imagina a cena. A cena era a seguinte: tudo que tinha na casa ficava na casa. Imagina a sua casa, tá? Chega um soldado e diz: sai, deixa tudo aí. Você deixa tudo que você tem, toda a tua vida ficou para trás. E aí você vai entrar numa fila, e essa fila de pessoas, centenas, milhares de pessoas estão sendo levados. Você vai caminhando, vai a pé, vai marchar 1.200 quilômetros, dias e dias marchando, comendo ração que os soldados vão te dar. E aí você vai chegar numa terra que tem uma língua diferente, que tem um costume diferente, e eles vão dizer: agora, ó, nessa favela aqui, você morava numa casa bonita, nessa favela aqui você vai viver, se virem aí. E aí chega um profeta e diz assim: eu tenho uma mensagem de Deus para vocês, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz, para que vocês construam um futuro e tenham prosperidade e esperança. Aí você olha em volta e diz assim: prosperidade ficou lá atrás. E é interessante porque quando a gente olha através da história, foi exatamente no cativeiro da Babilônia que os judeus se tornaram comerciantes. Até então eles eram uma cultura agropastoril. E foi ali que eles começaram a ganhar dinheiro. E se você encontra judeus que têm prosperidade hoje, é porque eles foram para aquela terra naquele período e naquele tempo. Deus fez várias coisas na vida deles. Os curou da idolatria e cumpriu a sua promessa, dando prosperidade até hoje para eles, porque eles aprenderam a negociar como ninguém. A gente não conhece os planos que Deus tem para nós.
E muitas vezes a gente olha para aquilo que está acontecendo e está dizendo assim: Senhor, não tem futuro, não tem esperança no que está acontecendo aqui. E o Senhor está dizendo para mim e para você: eu bem sei os planos que eu tenho para você. E aí Davi, naquele dia, né, que ele está lá na caverna de Adulão, ele dobra os seus joelhos e ele diz assim: Senhor, eu ainda não sei os planos que o Senhor tem para mim. O Senhor me ungiu o rei e parece que esse negócio não foi bom, porque desde que o Senhor me ungiu o rei só tem dor de cabeça, e não sou rei nada, eu estou aqui numa caverna sozinho, não tem ninguém, o rei quer me matar, fui parar lá na cidade de Gate, mas eu quero fazer um pacto com o Senhor. Em todo tempo, em toda circunstância, eu vou te adorar, porque eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida, que eu não consigo entender, mas eu creio que tem esperança nesse plano que o Senhor fez para a minha vida. E essa decisão de Davi, ela não foi diferente da decisão que o apóstolo Paulo pediu para cada um de nós como crentes. Olha só o que ele vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu fico pensando, né, que coisa tremenda. A Bíblia vai nos dizer que o nosso verdadeiro louvor é um sacrifício vivo. E era mais ou menos isso que Davi estava fazendo. Senhor, hoje eu vou me colocar sobre o teu altar, e eu faço um pacto contigo. Em toda e qualquer circunstância da minha vida, eu vou continuar sobre o teu altar, porque eu creio, porque eu confio, porque eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida, e eu quero estar no centro desse plano, no centro da tua vontade. E enquanto eu estiver no centro da tua vontade, eu tenho certeza que as coisas abençoadas e agradáveis do Senhor virão sobre a minha vida. E essa experiência de Davi que ele está compartilhando com a gente. Louvar a Deus em todo o tempo é colocar toda a vida sobre o altar de Deus e ser esse sacrifício vivo. Um culto que não é feito por ritos, mas sim por entregas e confiança inabalável. Esse é o verdadeiro louvor, quando a gente se coloca no altar de Deus. Esse é o verdadeiro louvor. A terceira coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã, que Davi fez. Davi testemunhou o milagre que Deus tinha feito na sua vida. E é interessante isso, porque eu já disse para você que não foram todos os salmos de Davi que tinham títulos que falavam das circunstâncias. Às vezes só diz Salmo de Davi, mais nada. Tem dezenas de salmos de Davi. Você vai olhar na sua Bíblia, está escrito Salmo de Davi. Mas tem alguns salmos de Davi que dizem assim, Salmo de Davi, né? Aí vai dizer qual é o tipo. Esse aqui, por exemplo, o 34 é um masquil, que é um salmo de ensino, tá? E aí ele vai dizer que foi escrito na circunstância tal, 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 tal. E é interessante porque esses dois salmos foram escritos nesse momento lá,
reportando aquela ideia de quando ele foi preso em Gate. E ele escreve no título do Salmo para testemunho até que o Senhor Jesus venha, do milagre que Deus fez. Esses 2 salmos, ele escreveu um motivo para agradecer. E hoje a gente está lembrando do milagre que Deus fez em Gate, porque ele escreveu lá no Salmo, lá no título do Salmo, que aquilo tinha sido um milagre. E para que a glória de tudo quanto aconteceu não fosse da esperteza, da estratégia, mas fosse do Deus Salvador da vida de Davi. E essa era a ideia. E ele deixa bem claro o motivo, que era da glória a Deus. E no verso 2 do Salmo 34, ele diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. E é interessante isso, porque ele não apenas colocou no título do Salmo testemunho, mas muito provavelmente ele contou essa história para as pessoas que começaram a procurar Davi na caverna de Adulão. Olha só, diz a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 22, que quando ficaram sabendo que Davi se escondeu na caverna de Adulão, eu não sei como é que eles ficaram sabendo, mas ficaram sabendo, a família de Davi foi encontrar Davi lá na caverna de Adulão. E aí foram lá para dizer: Davi, nós estamos aqui com você, o que você quer fazer? Porque a gente sabe que você está jurado de morte pelo rei e a gente está aqui. Muito provavelmente eles foram para dar solidariedade, mas também para fugir do rei. Porque se o rei não conseguisse prender Davi, muito provavelmente ia retalhar contra a sua família. Então eles foram se esconder com Davi na caverna. Mas não apenas foram para a caverna os familiares de Davi. Começou a vir gente. E aí eu acho tremendo esse jeito de Deus trabalhar a nossa vida. Começa a chegar pessoas. E é interessante que começou a chegar todo tipo de gente. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel 22, verso 2. Ele diz assim: juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Chegou todo tipo de gente, tudo gente boa. Tudo gente boa. Eu acho que era a Donep lá daquele tempo, só tinha quebrado, né? Você vai na reunião da Donep, é interessante. O que tem de rico quebrado é interessante, né? Às vezes Deus tem que mexer nos pontos, né, que são às vezes, né, tão endurecidos da alma. Eu brinco com eles, né, porque eu falo muitas vezes para eles, mas eu brinco: tem aqui, porque Deus aperta, né? Gente, os endividados, mas não eram só os endividados. Quem eram? Os amargurados de espírito. E é interessante que no Salmo 34, essa palavra que aparece aqui, né, humildes na minha versão, e na NVI parece os oprimidos se alegrem, no verso 2, é justamente esse tipo de gente. Os oprimidos, os aflitos de alma que estavam com ele. E ele está dizendo: escutem aqui, aflitos de alma, vocês, os 400, mais a minha família, eu quero dar um testemunho para vocês do que Deus fez na cidade de Gate. Estava sozinho lá, e Deus me livrou, porque Ele é o Salvador, e Ele vai estar conosco aqui. Somos só 400, já não era um só, mais a minha família, e Deus vai nos dar livramento. Como é que a gente vai viver? Não sei, mas eu sei que Deus é por nós. E se Deus é por nós? E essa foi a mensagem desses 400. Sabe, quando a gente dá testemunha do que Deus tem feito a nosso favor, nós adoramos a Deus, mas também plantamos sementes de esperança e fé no coração aflito e amargurado.
Cada vez que a gente dá um testemunho do que Deus está fazendo, a gente adora a Deus, mas sementes de fé e esperança são plantadas. Quantos de nós, eu vou levantar as minhas duas mãos aqui, né? Quantos de nós fomos abençoados com fé e esperança, ouvindo o testemunho de alguém? Levanta a mão aqui. Você ouviu um testemunho, fala a verdade, né? Aquilo veio na alma. Olha, se Deus pôde fazer isso na vida dessa pessoa, Ele pode fazer na minha. E aí, às vezes, a nossa angústia é tão grande que a gente se joga no chão de novo, de joelhos, e a gente clama ao Senhor, né? Por quê? Porque cada vez que nós damos um testemunho, nós adoramos a Deus, mas plantamos sementes. E o que Davi estava fazendo naquela hora, ainda que ele fosse o amargurado de espírito, mas a hora que ele estava celebrando a vitória de hoje, não a vitória de todas as situações, a vitória de hoje. Isso é importante a gente lembrar. Não havia passado o tempo de tribulação de Davi. Não havia passado. Ele estava testemunhando a vitória de hoje. E sabe, queridos, a gente tem que aprender a dar louvor a Deus pela vitória de hoje. Porque a Bíblia diz que a gente tem que viver um dia de cada vez. Jesus disse: basta para cada dia o seu mal. A gente vive um dia de cada vez. A Bíblia diz que o milagre, não é, do maná não podia ser guardado. O que acontecia se você tentasse guardar, exceto no sábado, na sexta para o sábado? Todos os outros dias da semana, se você tentasse guardar o milagre do maná, não é? Ele apodrecia e cheirava mal. Então eles tinham que comer e celebrar o milagre de cada dia, de hoje. Tinham que celebrar. Queridos, Deus está derramando graça sobre a tua vida todos os dias. Todos os dias. Talvez você esteja passando por uma grande batalha, uma grande tribulação, como Davi também estava passando, e você ainda não viu o final da história. Mas Deus está fazendo algo hoje. Deus fez hoje alguma coisa, fez ontem alguma coisa, fez anteontem alguma coisa. Essa semana lá em casa foi muito gostoso. Quero agradecer toda a igreja, né? Segunda-feira foi aniversário da Cleusa. Quantas demonstrações de carinho. Olha, na quarta-feira teve um jejum aqui na igreja, oração 24 horas no relógio de oração, gente orando por ela, gente que mandou o WhatsApp. Tanto, eu quero agradecer. Quanta coisa boa Deus fez. Nós estamos ainda no meio, mas eu quero celebrar o milagre de hoje. Está entendendo? E Davi está dizendo para aqueles 400 amargurados de espírito, mais a sua família e para ele mesmo: eu estou celebrando o milagre de hoje. O Senhor me livrou da morte. É isso que diz o Salmo 56. O Senhor me livrou da morte. Ele é luz para os meus pés. Lembra desse salmo lá, 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele está dizendo: não é só a palavra não, é o Senhor todo, Deus Todo-Poderoso, é a luz da minha vida, e eu vou celebrar os milagres dele a cada dia. Querido, tem um grande milagre pela frente. Davi estava esperando o dia em que ele fosse coroado rei e que acabasse a perseguição. Mas aquele dia não chegou ainda. O grande milagre ainda não chegou. Mas a gente celebra os milagres de cada dia, até chegar o dia do grande milagre. E quem disse que o milagre de hoje não é tão grande quanto o final? Quem disse que ser livre da morte na cidade de Gate não é maior ou menor do que aquilo que Deus faria no final da história? Por isso a gente tem que celebrar o milagre do Senhor na nossa vida todos os dias. Bendito seja o nome do nosso Deus,
Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida. Qual foi o milagre de ontem? Você lembra do milagre de ontem? O que aconteceu ontem? A Bíblia diz para a gente contar, não é? As nossas bênçãos, para a gente enumerar o que Deus está fazendo. Qual foi o milagre de ontem? Qual foi o milagre mais especial dessa semana? A gente está começando, é o primeiro culto, quem sabe não deu tempo de você viver ainda o milagre de hoje, né? Mas vai ter o milagre de hoje. Mas um dia vai chegar o milagre que você está esperando. Assim como chegaria o milagre que esses 400 homens aflitos estavam esperando. E foi esse testemunho que Davi deu a essas 400 pessoas que não tinham esperança, fez com que eles passassem a confiar de uma maneira sobrenatural na intervenção de Deus, e não somente na vida de Davi, e não apenas na intervenção de Deus na vida de Davi ou da nação, mas na sua própria vida. E por isso, o nosso testemunho é uma arma potente de graça, esperança, amor, de glorificar Deus diante dos anjos e dos homens, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Semana passada a gente estava aqui orando por um garotinho que estava internado, está ainda internado do Hospital do Trabalhador, teve um traumatismo craniano, lembra? Então eu quero adorar a Deus, porque ele saiu da UTI, está melhor, não é? Fez uma cirurgia complicadíssima, mas está melhor. Louvado seja Deus pelo milagre de hoje. O meu sonho é que ele esteja aqui no culto com a gente, mas eu quero louvar por aquilo que ele fez hoje, esses dias na nossa vida. Não é isso que a gente tem que fazer? Senhor, obrigado pelo milagre de hoje. O Senhor está fazendo algo tremendo na minha vida e eu sei em quem eu tenho crido. Minha oração hoje, meu desafio a você é olhar para a tua vida e aprender com esses 3 gestos de Davi. A gente tem que adorar a Deus primeiro, reconhecendo quem Ele é, por isso a gente se curva diante dEle. Ele é o soberano. A gente tem que firmar com Deus um voto de adorá-lo em todo tempo, qualquer circunstância da vida. E não é loucura adorá-lo em toda e qualquer circunstância da vida, porque todo dia Ele vai deixar uma marquinha da presença dEle, e a gente pode adorá-lo pelo milagre de hoje. O Senhor fez algo na minha vida hoje, por isso eu vou te adorar, crendo no que o Senhor vai fazer amanhã, mas eu já vou te adorar desde agora. E sabe, queridos, isso é aprender a colocar a nossa vida sobre o altar de Deus, porque não é um ato ritual que representa o nosso louvor, é reconhecer que toda a nossa vida está sobre o altar de Deus.